Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de número um do nosso minicurso O Chamado para o Diácono. Essa é uma iniciativa da nossa igreja para a gente desenvolver mais clareza sobre o que está envolvido, né, no chamado para o diaconato, as características de um diácono, os requisitos bíblicos e assim ajustar tanto a nossa compreensão quanto as nossas expectativas e assim também fomentar ah, o surgimento de novos diáconos e preparar a igreja para a eleição daqueles que vão ocupar essa posição como oficiais, como diáconos na nossa igreja. Então, na nossa primeira aula, o nosso foco está em tratar de um aspecto fundamental, que é o aspecto da disponibilidade. Então, a disponibilidade no serviço. Então, uma chave para isso está lá em Filipenses 2, de 3 a 8, que diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Antes da gente falar, e a gente vai dedicar mais tempo para isso, né, sobre o que é o diaconato e mais detidamente como é que surge esse ministério na Escritura. Um dos aspectos iniciais para a gente considerar aqui é o fato de que nós vivemos em uma cultura na qual cada um cuida apenas de si mesmo. E nesse sentido, os diáconos são uma manifestação contracultural, porque eles servem a igreja do Senhor é, e manifestam essa disponibilidade para, para a manifestação, né, do serviço. Então a gente vai olhar todas as questões relacionadas ao nascimento do diaconato na próxima aula, mas só para você ter uma noção geral, nós tínhamos um problema prático na igreja em Jerusalém e por causa desse problema surgiu a necessidade de organizar o trabalho para que os apóstolos ficassem responsáveis pelo ministério da palavra e da oração e alguns homens assumissem essa posição de serviço, servir as mesas, cuidar das viúvas e assim trabalhar essa dimensão mais social. Bem, então desde a origem do surgimento, né, dos diáconos, eles têm um foco de, ou pelo menos uma manifestação de disponibilidade para o serviço, considerar o outro e se dispor ao serviço do outro. E como nós olhamos em Filipenses 2, esse é o modelo estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Ele não buscou seus próprios interesses, mas humilhou-se completamente, tornando-se servo de todos. A disponibilidade e iniciativa do nosso Senhor Jesus nos ensina acerca da importância de assumirmos essa mesma postura. Bem, qual é o erro comum? Nós tendemos a pensar que o serviço diaconal, ou o serviço cristão em geral, acontece quando sobra tempo. A nossa mentalidade é: se eu tiver algum tempo disponível, eu vou servir, eu vou ajudar alguém, eu vou fazer alguma coisa na igreja. E essa é a mentalidade consumista dos nossos dias, né? Toda a minha agenda se consome comigo. E aí, se sobrar alguma coisa, eu ofereço para o outro. Isso é não apenas antibíblico, como isso é a própria destruição da caminhada comunitária da igreja. E essa é uma manifestação de individualismo. A ideia de que cada um cuida da sua vida e assim cada um segue o seu caminho contradiz diretamente o ensino bíblico ao amor prático e à comunhão genuína no corpo de Cristo. Então, o ministério dos diáconos apontam para essas marcas fundamentais.
tempo dedicado, consciente ao serviço, recursos compartilhados com generosidade, dons utilizados para edificação do corpo, coração sempre atento às necessidades alheias. Então, o ministério dos diáconos é um chamado para a igreja assumir uma perspectiva e postura diferente. E assim nós precisamos orar, agradecendo a Deus pelos diáconos que nós temos e pela dedicação deles. Nós precisamos orar pedindo a Deus que levante homens que vão olhar para além de si mesmos e se dispor ao serviço do Senhor. E nós precisamos nos comprometer como igreja a redescobrir o valor transformador de estarmos verdadeiramente disponíveis e usarmos nosso tempo, dons e recursos para glorificar a Deus e servir ao nosso próximo. Obrigado por ter acompanhado a nossa primeira aula e a gente se vê na nossa aula de número 2.